Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a sequência 1, as aulas 1 e 2. Porcentagem. Relações entre duas grandezas. Objetivos de aprendizagem. Utilizar a relação entre grandezas e registrar as frações e números decimais em situações do cotidiano. E resolver situações financeiras que envolvem orçamento familiar. Estamos na apostila Aprender Sempre da primeira série, na página 59. Habilidades: resolver e elaborar situações problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, no contexto da educação financeira. Curta os nossos vídeos e se inscreva em nosso canal e bora estudar. 1. O quadro a seguir mostra o resultado do levantamento dos gastos mensais de Laura, que recebe 2 salários mínimos, num total de R$ 2.200. Os valores mensais de Laura: aluguel, ela paga 40% do salário, água, luz e internet é 0,20%. A alimentação 1/4 e outros tipos de despesa como remédio, outras coisas 15%. Roupa. Leia atentamente os dados registrados no quadro e responda às questões seguintes. A. Desses números apresentados, quais estão no registro fracionário, quais estão no registro percentual e quais estão na representação decimal? Bom, fracionária, eu tenho um número 1/4. Percentual, 40% e o 15%. E o decimal, 0,20. B. Qual o registro do valor dedicado à parte dos gastos com alimentação? A alimentação, então, é uma forma fracionária de 1/4. C. Nesse quadro, você encontra também a expressão outros. O que ela significa? A expressão outros significa gastos que não são considerados fixos, ou seja, despesas variáveis, o que ela está representada na forma percentual. É o que eu falei para vocês, pode ser uma roupa, ou ela saiu de casa para comer alguma coisa, remédio, tá? D. De acordo com o quadro dado, é possível concluir que 0,20 de todo o salário de Laura representa os gastos de água, luz e internet? Essa representação está na forma decimal ou percentual? Sim, 0,20 é um número decimal e representa parte do salário de Laura gasto com água, luz e internet. E. Qual é a porcentagem que o aluguel representa nos gastos de Laura? Olha, a porcentagem é de 40%. E F. A porcentagem que representa o aluguel de Laura significa mais da metade do salário de Laura ou menos da metade do salário de Laura? Não é 40%? 40% equivale, então, a menos da metade do salário de Laura, porque a metade é 50%. G. Preencha a seguinte tabela, registrando os gastos de acordo com os registros. O aluguel não é 40%? Vamos colocar na forma fracionária e depois na decimal. Na forma fracionária, 40% equivale a 40 por 100, que pode ser simplificado 4 por 10, 4 décimos, ou pode representar por 2/5. Representação decimal é 40 dividido por 100, ou 4 dividido por 10, ou 2 dividido por 5, que é igual a 0,40. A alimentação equivale a 1/4. 1/4 é 1 dividido por 4, que é 0,25. E 0,25 em percentual equivale a 25%.
água, luz e internet é 0,20. 0,20 é igual a 20 centésimos, ou 2 décimos, ou 1/5. 20 centésimos, 0,20 equivale a 20%. E 15% equivale a 15 por 100, ou 3 por 20 avos, que dividido fica 0,15. 2. O quadro a seguir mostra uma outra forma de divisão em partes iguais do salário de Laura em relação aos seus gastos mensais. Então, aqui inteiro é o salário de Laura, está dividido em 10 partes. Se está dividido em 10 partes, cada parte equivale a 10% do salário de quem? De Laura. Em quantas partes foram divididas o salário de Laura? De acordo com a figura dada, o salário de Laura foi dividido em 10 partes iguais. B. Que percentual representa o salário total de Laura? O salário equivale a 100%. Podemos concluir que cada coluna da tabela representa 10% do salário de Laura? Sim. Ele representa a 10ª parte, porque não é 100%, eu dividi em 10 partes, então equivale a 10ª parte do salário de Laura. D. Sendo o salário de Laura agora 2.200, qual é o valor de cada uma das partes representadas na tabela? O salário não é de 2.200? É só eu dividir em 10 partes. 2.200 dividido em 10 partes, cada partinha, cada 10% equivale a R$220. 3. Usando os dados das atividades anteriores, responde as seguintes questões. Quantas partes do salário de Laura são necessárias para efetuar o pagamento do aluguel? E qual é o valor do aluguel de Laura? Bom, não são 40%? Então, 40% equivale a 4 partes. Se é 4 partes, 4 de 220. Então, o aluguel é de R$880. Quantas partes do salário de Laura são gastos com alimentação e qual o valor que esse gasto representa? A alimentação não equivale a 1/4, que é igual a 25%. Então, equivale a 2 partes e meia, então é 2,5. Então, é 2,5 vezes 220, que dá, então, com alimentação, R$550. A C. Qual é o valor gasto com água, luz e internet? Quanto esse gasto representa? Quantas partes do salário de Laura são necessárias? Água, luz e internet equivale a 20% do salário. 20% é 2 partes do salário, então é 2 vezes o 220, que dá 440. D. Depois de reservar o valor gasto com alimentação, pagar o aluguel, as contas de água, luz e internet, quanto sobrou do salário de Laura para as outras despesas? Quantas partes do salário de Laura são necessárias para essas outras despesas? Então, vamos lá. Depois de pagar as despesas fixas, sobra R$330, sendo necessária, então, uma parte e meia. Uma parte 220, mais meia parte 110. Então, sobra uma parte e meia do salário de Laura. E, retomando a figura que representa o salário de Laura dividido em partes iguais, represente as partes de cada gasto: aluguel, água, luz, internet, alimentação e as outras despesas. Então, vamos dividir o salário de Laura em 10 vezes. O salário de Laura é de 2.200, vamos dividir em 10 vezes. Então, vai ficar 4 partes para o aluguel, 2 partes para água, luz e internet, 2 partes e meia de alimentação e uma parte e meia por outras despesas. Espero que tenham gostado da aula, bons estudos e fiquem com Deus.